Szymanski, prazer recebê-la no Café com Repertório. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Você, diretora de cinema, produtora, roteirista, gestora pública em algum tempo, realizadora de filmes muito premiados no Brasil e fora do Brasil, Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, Como Nossos Pais, Viagem de Pedro, o filme, não o seu último filme, né? O mais recente é Viagem de Pedro. Viagem de Pedro, né? Muitos documentários, curtas-metragens, longa-metragem. Que bacana, Laís, que trajetória bacana. Quanto tempo já de trajetória? Boa pergunta. Eu me formei em cinema pela FAAP, 95. E ali eu já trabalhava com cinema, já tinha feito curtas, já trabalhava com audiovisual, né? Então, desde essa época aí. Já estamos em 2024, já vem um tempo grande. Muita experiência. Como é que é essa experiência sua? Diretora, produtora, roteirista e gestora. Vamos um de cada vez assim. São funções muito diferentes. O cinema, como a gente falava em off, é uma arte tida como uma arte industrial, né? Sim. São várias atividades que compõem o fazer do cinema, né? Como é que é ser diretora, ser roteirista e ser produtora? Depois a gente fala da gestora. Bom, é uma profissão, né, que muita gente até confunde, assim, você faz uma coisa que parece ser tão divertida, e aí as pessoas também acham que você não precisa ganhar dinheiro com isso, né? Assim, não tenho culpa que é legal, assim. É legal mesmo, é uma profissão que todas as áreas da confecção, ou de um filme, ou de um curto, ou de uma série, né? Hoje a gente tem várias séries também, é uma área importante também da nossa indústria, que emprega bastante. Claro. É trabalhar com a criação e a criação coletiva. Mesmo você tendo a figura da direção, desse realizador, por mais que muitas vezes tenha o filtro, tenha um olhar dessa pessoa que está respondendo por aquela narrativa, é um trabalho coletivo, é uma somatória de olhares, né? Assim, e muito rigorosa. Assim, são equipes muito interessantes. Assim, até nesse meu filme mais recente, que é a Viagem de Pedro, a gente filmou em alto mar, numa embarcação da Marinha Brasileira, com a equipe da Marinha. E aí foi um encontro da equipe da Marinha, com seus marinheiros e a hierarquia que tem ali dentro da Marinha, com uma equipe de cinema, que também tem toda uma hierarquia, uma forma muito rigorosa de trabalhar. E a surpresa foi a gente descobrir essa equipe da Marinha, como eles também são divertidos e engraçados, e, claro, dentro do rigor deles, mas também, né, assim, ninguém é só, né, assim, aquela fechadinho na sua caixinha. E a surpresa deles é ter uma trupe de artistas trabalhando como eles trabalham dentro da Marinha, também dentro do rigor absoluto, cada um cuidando da sua parte, com os horários, com os tempos corretos, né? Cada um responsável pelo seu departamento, senão você atrapalha o trabalho do outro. Então, é uma somatória de olhares, e por isso também eu acho que é uma indústria, e é uma indústria que custa caro, porque é muita gente envolvida. Você, assim, o nosso público, digamos assim, para quem não é exatamente especializado em cinema, o que faz um roteirista, o que faz um diretor e o que faz um produtor? Bom, o produtor é a pessoa que justamente organiza o projeto do ponto de vista entender o tamanho de equipe, qual é o orçamento adequado para aquele projeto, vai atrás dos recursos, levanta esses recursos e é a pessoa responsável, no final das contas, se você não paga alguém, se vai ter um processo trabalhista, ou se você trabalha num concurso, num edital da Ancine, no fundo setorial, é o seu CNPJ, é o seu CPF que está ali, ou seja, o produtor, ele é o responsável por toda a contratação e por organizar os recursos e fazer a prestação de contas disso. Fechar com produções internacionais, colocar os filmes nos festivais, ou fechar a série com uma plataforma de streaming. Então, essa figura do produtor ela é muito importante. Né? O diretor ele vai ficar com a parte artística. A gente no Brasil tem muito diretor que é produtor. Eu sou diretora e produtora. Gosto mais de trabalhar sendo só diretora, para falar a verdade. Sou produtora por necessidade, né? Mas
o meu talento maior mesmo é como diretora. E a direção vai olhar para a concepção artística de um projeto. Vai sim organizar os chefes de equipe da arte, da fotografia, que por sua vez chamam também as suas equipes, né? Assim, isso é muito interessante no cinema, que muita gente vem, posso trabalhar num filme seu? Assim, pode, mas você tem que falar com a pessoa do departamento que você quer. Eu não tenho como eu falar, vai trabalhar fulano aquele. O diretor, ele faz a concepção artística, claro, ele vai dirigir os atores, vai dirigir o roteiro também, né? Assim, ele vai cuidar, a pessoa que fica do nascimento da ideia até o filme na sala de cinema, quando ele é lançado, ele vai fazer os debates, ou seja, é a pessoa que passa por todas as etapas da confecção de um filme, de um projeto. O roteirista, ele participa em 2 momentos bem importantes, no lugar mais óbvio, que é na escrita da história, sem dúvida nenhuma, muitas vezes em parceria com a direção e com a produção, porque o olhar da produção interfere na escrita do roteiro, porque o tamanho do orçamento vai dizer se aquela cena é viável ou não, né? Então, corta a cena, diminui o número de página, diminui esse diálogo, trocou o ator, agora é outra coisa, né? Então, o roteirista ele organiza essa peça para que a equipe inteira, através dessa bíblia que ele cria, vira o guia de todo mundo. Né? Assim, então, é uma peça muito importante. Mas aí ele volta numa outra etapa que pouca gente conhece, que é na montagem, que é justamente, você já filmou, agora você tem aquele material e você tem que se virar com aquele material. Então, você tem uma reescrita, muitas vezes. O roteirista, muitas vezes, volta para a sala de montagem para ver se a história está de pé, ou fazer sugestões, né? Assim, ser um parceiro artístico, criativo, nessa etapa final que é tão importante, que é a montagem. Que bacana, Laís. E, assim, você teve uma experiência também do outro lado dessa história com uma gestora pública, né? Durante 2 anos, um pouquinho mais, você ocupou a presidência, a direção da SP Cine, essa agência governamental de cinema ou da indústria audiovisual na cidade de São Paulo. Isso. Como foi essa experiência, quer dizer, num momento muito particular da história brasileira, 2019 até... Isso, o governo Bolsonaro, né, que chegou destruindo a cultura do nosso país. Claro. E o audiovisual parecia que era em primeiro lugar, né? Então a gente sempre não, mas a gente já tinha uma estrutura da Agência Nacional de Cinema da Ancine funcionando muito bem, com questões, com problemas, mas com o governo Bolsonaro estaciona completamente, os recursos ficam parados e a gente tem aí um buraco muito significativo da produção, que é uma indústria que não pode parar. Né? Então, assim, e ela quase parou, ela ficou funcionando a passo de tartaruga. Então, foi um trauma muito grande. E nesse momento, no governo do município, era o Bruno Covas que convidou a Lei Youssef, uma pessoa de esquerda, para montar uma equipe na área da cultura, para fazer uma contraposição ao governo Bolsonaro. E aí eu entrei com o convite do Lei Youssef para ficar na SP Cine para manter ela viva. E foi um momento muito interessante, porque era o único lugar no Brasil que estava de fato funcionando. Com, claro, poucos recursos, mas tinha. E tinha não só, era um espaço também de acolhimento, de reflexão, de o que dava para fazer naquela situação. Então, muita gente vindo bater nas portas da SP Cine, e foi um momento interessante também, que uma empresa nova, que nasceu no governo Haddad, ela, em 2016, se eu não me engano, no final de 2016, uma empresa ainda também abrindo novas frentes, e aí eu tive também essa oportunidade de auxiliar e incrementar todos os projetos maravilhosos. A SP Cine é uma empresa muito moderna, e que com editais muito modernos, que muitas vezes a própria Ancine depois utiliza a experiência da SP Cine nos seus editais, num formato Brasil maior, né? Mas ela é quase que um espaço criativo também de gestão pública. Então, quando eu entrei ali, foi um momento interessante de colocar em prática, por exemplo, uma coisa que não existia, mal existia na própria prefeitura, que é a política afirmativa. Então, todos os editais e todas as ações da SP Cine passaram a funcionar dentro de um guarda-chuva, de um pensamento, pensando justamente em trazer a diversidade
e aquilo que a gente chama, né, das minorias, que é uma piada, as minorias são as mulheres, né? As pessoas pretas, né? Você, maioria, né? Mas com espaço muito reduzido. Então, uma política pública voltada para incentivar a entrada de um público diferente na narrativa. Então, tive muito orgulho de participar da Film Commission também, de fazer o cashback, né? A política. O que é um cashback? Não, cashback, na verdade, o cashback, como hoje todo mundo conhece, uma política de incentivo de atração de filmagens para a cidade de São Paulo, principalmente de grandes produções estrangeiras, para filmar na cidade, em parceria com produtoras e equipe da cidade de São Paulo, mas é uma forma de atrair recursos para a cidade, claro, e também fazer com que a cidade apareça no audiovisual do mundo inteiro, que aí você vai reverter isso, claro, em turismo, em vendas, em moda, né, assim, a nossa música viaja. Que se chama hoje de soft power, né? Sim. Também. Isso que eu ia fazer antes da gente mudar na rabeira do que você está me colocando, quer dizer, não é só, na verdade a gente está falando, né, Laís, de uma indústria audiovisual, não só do cinema, mas uma indústria audiovisual. Uhum. Então, games, produções de séries, etc., para plataformas de streaming, tudo isso estava dentro do escopo da SP Cine. Sim. Bacana essa experiência. Como foi? Quer dizer, você, a experiência de gestão pública te apaixonou também? Assim? É apaixonante. Claro que ela é cheia de amarras. Mas foi interessante, primeiro, Laís, como fazendo parte da indústria, eu não tinha visão macro da indústria. Eu tinha visão como produtora, como diretora, mas é muito mais que isso. Até porque tem o game, até porque você tem as escolas de cinema, você tem os festivais, você tem toda uma engrenagem, uma cadeia produtiva responsável, né, e que por alimentar e fazer girar toda essa economia é importante. E agora, estar do lado da gestão pública e fazer política pública, eu nunca tinha feito, e claro que é assustador a quantidade de barreiras, mas foi interessante entender, até para sair e poder também auxiliar do lado de fora, né, assim, e entender por que tem essas barreiras, por que esses mecanismos são, né, assim, por que eles são feitos desta forma. Claro. Porque você está lidando com um recurso público. Esse dinheiro não é seu, essa empresa não é minha, né? Você está ali para fazer uma gestão do dinheiro da população, né? Então você também tem uma prestação de contas, você também tem metas a cumprir, né? Assim, e entender e explicar para o próprio setor, né, o quanto os distribuidores de cinema são tão importantes quanto os produtores, né? Então, a cadeia exibidora, os cinemas de rua, né? Assim, então está todo mundo ali nesse guarda-chuva da nossa indústria. E muitas vezes você eu sou do cinema de rua, mas você não entende a importância que por exemplo, o curta-metragista. Né? Assim, claro, tem que ter um incentivo para o curta-metragem, tem que estar todo mundo interligado, né? E se ouvindo. Compondo essa grande indústria. Compondo e respeitando os recursos, porque todo mundo só quer o dinheiro para você, né? Claro. Não, tem aqui um recurso, aqui nessa pizza, uma parte vai ser para os cinemas de rua, vamos supor, os festivais, mas aqui essa outra parte para a distribuição independente, a outra parte, né? Assim, então, como é que isso você compõe, né? Assim, e de que forma ali dentro você também vai fazer esse fomento? Isso nos coloca uma questão muito interessante, né, Laís, que é a coisa dos modelos de financiamento, né? Quer dizer, a sua experiência como diretora, seus filmes, enfim, sempre estão num circuito internacional, Festival de Toronto, Festival de Berlim, enfim, festivais no mundo inteiro, como diretora, como realizadora e como gestora estudando isso. Quer dizer, como é que é essa questão é uma arte cara o cinema? O escritor é ele, digamos, um papel, um computador, dando forma a um livro de literatura, um ensaio, depois, claro, isso vai passar por um processo editorial até ele ser colocado nos seus pontos de venda. O cinema é uma arte mais industrial, mais cara. Como são esses modelos de financiamento de países, vamos dizer assim, no qual essa indústria de cinema é um pouco mais presente, mais ativa? França, Alemanha, próprio Canadá, se fala muito da importância
da sua indústria audiovisual e, claro, o próprio modelo norte-americano. Como essas questões são, como esses modelos de financiamento operam? Bom, Laís? primeiro, assim, se você assiste uma produção europeia, independente, você vai ver, de qualquer país, você vai ver nos créditos que são coproduções internacionais, sempre. Como elas acontecem? Elas acontecem através de incentivos dos governos locais. E às vezes não é do país inteiro, mas às vezes é de uma região daquele país, na Alemanha, a Bavária. A Bavária tem incentivos específicos da região da Bavária. Você pode fazer uma coprodução com a Bavária, e aí você tem que gastar um dinheiro. Conforme o contrato, o acordo bilateral entre os países, e o Brasil tem com vários países, você tem uma forma de usar aqueles recursos naquele país. Então, se a produção principal é no Brasil e a gente faz uma coprodução com a Bavária, por exemplo, provavelmente 20% daquele recurso que vem da Bavária tem que ser gasto na Bavária. Perfeito. E o resto vai ter que ser conforme. Mas então eu também tenho com a França. Quantos por cento tem que ser gasto na França? Perfeito. Então, o dinheiro ele é local, ele é gasto localmente para incentivar a indústria local. E os governos, a gente tem aqui um preconceito muito grande com a área cultural, assim, mas a cultura vive de incentivo. No mundo inteiro ela vive de incentivo. Exatamente. Inclusive na Coreia, que deu o Oscar ao filme Parasita, né? Assim, então, assim, você tem uma visão de governo, incentivando uma indústria que contribui para o PIB do país, como é o caso da indústria do audiovisual brasileiro. Às vezes, inclusive, desculpe interrompê-la, nem uma visão de governo, às vezes uma visão de Estado mesmo, né? Já consolidada, na verdade, né? Destacando a importância daquela expressão artística, né? E aí você, para afirmar isso, a gente pode ver isso nos Estados Unidos, que há anos, né, assim, eles têm incentivos e eles brigam entre si internamente, assim. Acho que o grande exemplo é Nova York, que é uma das primeiras film commissions do mundo, talvez a primeira, e que ela surgiu para mudar a imagem da cidade de Nova York. E durante muito tempo, né, anos 70, anos 80, ficou associado fortemente a os maiores indicadores, entre os maiores indicadores de violência do mundo. Estava Nova York. Exatamente. E aí uma prefeitura que entendeu que se fizesse um incentivo e falasse, vem filmar aqui baratinho, eu pago para você vir aqui filmar. Te dou condições para isso. Todas as condições, né? Toda a estrutura que você precisar, mas filma aqui. E aí o cinema começou, as histórias começaram a ser contadas nas ruas de Nova York. E hoje você não precisa ir até Nova York para conhecer Nova York. A gente conhece como? Cinema, pelo audiovisual. Né? E isso trouxe o turismo, trouxe uma nova imagem, então trouxe o desejo, né, para visitar aquela cidade, né? Assim, existe um turismo cinematográfico no mundo inteiro, é muito divertido. Film Commissions, né, são exatamente então essas, digamos, esses comitês, essas comissões que incentivam cidades, regiões, etc., facilitam. São facilitadores. De todo o processo. Todo o processo, porque para você filmar numa cidade, você precisa de várias autorizações. Não é Imagina, assim, só o trânsito, né? Só parar o trânsito e reorientar o trânsito já é uma questão, né? Exatamente. Para fazer cenas externas e por aí vai, né? Exatamente. Os Filmes Commissions têm, então, essa função, digamos assim. São escritórios locais, que são facilitadores para você falar com o poder público. É um único guichê que você resolve tudo, né? E a Film Commission de São Paulo é super eficiente, que mora no guarda-chuva da SP5, né? Então, assim, ela te responde se é para um filme publicitário. A publicidade em São Paulo ela é o carro-chefe do audiovisual da cidade de São Paulo. Uma indústria fortíssima. Fortíssima. Né? E assim, em 3 dias a Film Commission dá todas as autorizações e as documentações para uma filmagem acontecer, né? Dá todo o apoio. Então isso é muito prático para uma filmagem, às vezes que tem uma equipe, uma estrutura muito grande, que vai justamente parar a rua, precisa parar um caminhão, precisa explicar, ou eu quero estar dentro de um prédio público, quero filmar no Teatro Municipal. Então, assim, tem... mas além disso, a própria Film Commission, ela tem essas ações de atração de filmagem através de incentivos fiscais, né? Então, isso também no mundo. Se você vai no mercado de Cannes, no mercado de Berlim,
Tem mercados importantíssimos nos Estados Unidos só de film commission. E é assim, filma aqui, eu te dou 40% de retorno, eu te dou 30%, eu te dou tanto. A Índia dá 40%, uma loucura. É um dos países hoje, se não que mais faz filme, um dos que mais produzem filme no mundo. Exatamente. Né? Então é muito interessante você fazer parte desse jogo internacional se você tem uma film commission no padrão internacional, como São Paulo tem, por exemplo. Que bacana, Laís. Então, voltando, os modelos de financiamento. Os países têm, então, seus modelos de financiamento. Tem. Suas leis de incentivos, suas facilitações fiscais, as taxas de retorno, enfim. Porque é uma arte muito cara, né? Sim. Uma produção de cinematográfica é aquela. Então, na verdade, mesmo Estados Unidos, etc., contam com um modelo de financiamento também baseado em leis de incentivo. Ele bota na matemática ali, claro. Sim. Tem especialistas no mundo inteiro, assim, que ajudam os produtores a fazer um diagnóstico. Analisa o projeto, fala, esse filme aqui, se você levar para o país tal, você vai ter um incentivo tal, que para essa história vai te ajudar. E isso vale também para as plataformas de streaming. Também utilizam esses incentivos, por incrível que pareça. Claro que a maior parte do recurso vem, aí sim é um recurso direto daquela plataforma, sim, no Brasil também. Agora, aqui no Brasil, a gente vive uma questão, assim, que, principalmente com esse buraco que a gente teve da nossa produção audiovisual, que, através do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um recurso que é muito importante entender que ele é um recurso que vem do próprio setor. Assim, então, não é que muita gente vai, está tirando dinheiro da educação e da saúde para pôr no cinema. Não. Claro. É um dinheiro que ou vem para o cinema, porque já é do cinema, a própria indústria compõe esse fundo conforme ela produz. Né? Então, assim, todas as telas, os espaços que exibem, que tem tela, que fazem parte da indústria, as telefonias todas também contribuem com uma pequena porcentagem que no final vai parar nesse fundo. É um dinheiro muito importante. Claro. Né? É um modelo que fica de pé sozinho, então isso é bem interessante. É importante você destacar isso, né? Que assim, gerir um Estado, uma economia complexa como 2024, não é como gerir uma mercearia, né? Eu vou tirar o dinheiro daqui, da educação, para colocar no cinema. A conta não é essa. Na verdade, os orçamentos são independentes, com fontes de financiamento próprios, inclusive. Né? Não é que você está tirando dinheiro de um lugar. É muito importante essa sua explicação. Do ponto de vista estratégico, Laís, assim, por que é importante? Qual é a importância estratégica, né, dos países terem cinema? Afora, digamos, a primeira resposta, ele é um canal de identidade, né, de espelhamento simbólico. Os países se reconhecem na sua literatura, na sua dança, no seu teatro e certamente no seu cinema. Por que é importante um país ter um cinema, e um cinema assim robusto, né, ativo? Bom, primeiro, se você for analisar do ponto de vista da economia, ele faz todo sentido, né? Mas sim, também do ponto de vista simbólico também. Ou seja, do ponto de vista econômico, o número de pessoas contratadas, né? E as indústrias, porque quando você faz um filme, você está também contratando o catering, a comida, os restaurantes, os motoristas, os hotéis, o avião, o transporte, né? Assim, se você vai numa cidade e aí você vai compor figurinos naquele lugar, você vai contratar costureiras naquele lugar. Claro. Então, assim, são muitas as outras indústrias, a indústria da moda, da música. Maquiagem. A maquiagem. Então, pesquisa histórica. Pesquisa histórica, exatamente. Então, você transborda, vai para além do cinema, né? Então, ele é um gerador de emprego. Assim. Então, acho que isso para um país é muito importante. Mas, do ponto de vista simbólico, ele é importante, sim, para a gente se reconhecer e se entender enquanto país. E o Brasil, pelo fato de ser um país continental muito grande, a gente, e muitas vezes, durante muito tempo, a gente teve também uma televisão que, até para filmar no Nordeste, filmava no Rio de Janeiro e fazia aquele sotaque, Ave Maria, né? Assim, socorro, né? Assim, e hoje não, hoje você tem, até por conta de uma política
já de anos, que já vinha sendo feita pela Ancine, de você descentralizar o espaço da narrativa para o país inteiro. Então, você tem, hoje, o Sul tem um cinema importante que vai contar as histórias do Sul, com o sotaque do Sul, uma equipe do Sul. Você tem um cinema do Acre, que ganhou o Festival de Brasília. Você tem em Minas Gerais também assim, um movimento importantíssimo, como, por exemplo, um coletivo que é a Filme de Plástico, que fez o Martium, que representou o Brasil na busca de uma vaga no Oscar, né? Você tem Pernambuco, um cinema pulsante. Enfim, Ceará, né? Ceará. Claro. Então, Ceará agora no Festival de Cannes. Isso. Né? Competindo no tapete vermelho. Então, assim, isso é muito legal. Um filme totalmente local, feito roteiro local, equipe, elenco, todo do Ceará. Né? Assim, então, naquele tapete vermelho, na competição principal, isso é um feito importantíssimo para o Brasil. Claro. Né? Mas então acho que por que é importante? É importante você não ter um único cinema com uma cara só, porque o Brasil não é um só. Então, e ele funciona mesmo como um jogo de espelho, para a gente se ver e se reconhecer das várias formas. Isso acho que para qualquer cultura ela é importante, para qualquer país é importante. Claro. Então, agora, mais do que isso, na verdade, assim, o brasileiro gosta de se ver na tela. Então, na verdade, a gente precisa ter a nossa indústria funcionando, porque simplesmente tem público que quer assistir. Né? Então, é muito engraçado que veio, né? Chegou Netflix, depois chega a Amazon Prime, chega Globoplay. Globoplay, de uma certa forma, já era da Globo, que vira Globoplay, já com um conhecimento de quem é o público brasileiro. Mas as outras plataformas estrangeiras que entraram aqui, começaram a produzir localmente, perceberam que fazia sentido fazer histórias locais, porque, no final, essas séries elas são muito vistas. A gente tem várias séries brasileiras que entrou também no ranking das mais vistas no mundo, mesmo faladas em português, muitas são dubladas. Então, quer dizer, a maioria, quando vai para o mundo, ela já sai dublada, mas feita totalmente aqui, com a nossa cara, com o nosso jeito, as nossas histórias. Né? Então, tem plateia. Entendeu? Claro, então isso que eu ia emendar com essa questão, quer dizer, essas certas afirmações ligeiras que são feitas por aí e que há tanto tempo muita gente reproduz. Né? O Brasil não tem cinema, o brasileiro não gosta de cinema brasileiro, o cinema brasileiro é ruim. Quer dizer, isso não se sustenta há muito tempo. Em relação a essas coisas que você está trazendo. É um discurso mentiroso. A gente é um discurso mentiroso, porque mesmo na TV aberta, quando você tem o cinema brasileiro que é exibido na TV aberta, o índice de audiência é altíssimo. Claro. Então ele vai muito bem. Sim. Então o brasileiro ele gosta de se reconhecer. Isso vale para as telenovelas, para as séries e, evidentemente, para o cinema. Sim. É possível viver hoje de cinema? É possível. É possível viver hoje de cinema. Tem que Ele melhorar. É uma atividade para um jovem que está fazendo faculdade ou que pensa em trabalhar com cinema? É uma atividade viável? É uma atividade viável, sim. Você tem que entender quem é você dentro dessa indústria. Claro. E se preparar para aquilo. Mas, assim, aquela pessoa que estuda e que faz de forma séria vai, com certeza, ter o seu trabalho reconhecido e entrar nessa indústria. Não tenho dúvida disso. Precisa de bons profissionais. Você lidou com bons técnicos? Sempre. E a qualidade dos técnicos, você diria que é excelente que a gente tem produzido? Excelente. Tá. Iluminadores. Excelente. Microfonia, excelente. Captação de som. Excelente. E tem uma curiosidade, o Brasil sempre foi muito forte na publicidade. Sim. Então, assim, tecnicamente, a gente sempre foi muito bom. Né? Quando você vai lá na Cannes da publicidade, sim, você vai ver lá Leão de Ouro, assim, só da Brasil. Né? Assim, então, assim, isso sempre foi. Né? Então, a gente, do ponto de vista técnico, o Brasil sempre arrasou, sempre deu showzinho. Né? Então, a gente, com pouco, a gente faz muito, entrega muito. Então, acho que tecnicamente isso não é uma questão. Um preconceito muito grande lá nos anos 70, 80, o som do cinema brasileiro, mas isso é um discurso velho, né? Assim, que depois ficou muito claro que o problema não era do técnico de som, o problema era da sala de exibição, que as caixas estavam todas zoadas, não estavam equilibradas, o som saía rachado, a pessoa não entendia, e quando o filme é falado em inglês, seria legendas, você não percebe muito bem que está rachada aquela caixa. Quando é em português, você fala, opa, peraí, não ouvi direito. Mas mesmo assim as salas se modernizaram, com incentivo fiscal também, né?
Então, por isso que é tão importante. A gente precisa ter boas salas para não falar em mão do nosso cinema brasileiro. Perfeito, perfeito, perfeito. Laís, eu queria explorar um pouco mais a sua experiência como diretora e aqui queria abrir um bloco sobre você como documentarista. E como alguém que concebeu e realizou esse projeto tão bonito que é o projeto Tela Brasil. E depois falar do Lutas.doc, em especial da Educação.doc. Falemos um pouquinho do Tela Brasil. Tá. O Cine Mambembe, depois do documentário, é por conta do Tela Brasil? São coisas... O projeto do Cine Mambembe começou comigo, com o Luiz Bolognese, ainda curta-metragistas, fazendo, né, o curta, exibindo em festival, e um pouco aquela sensação de, mas só isso? Né? Vamos mostrar para outras pessoas que não estão aqui no festival. Tá. E era uma época que o curta-metragem não era muito conhecido. Então a gente saiu exibindo e escolheu um público, que ia levar o cinema de curta-metragem na época, brasileiro, de uma safra nova, que vinha com muita criatividade, para um público que desconhecia ou que também não tinha dinheiro, nunca tinha entrado numa sala de cinema, porque não tem sala de cinema na cidade dele. Então, assim, e a gente escolheu esse público. E no começo era esse formato romântico, que a gente chamou de Cine Mambembe. Depois, através da Lei Rouanet, nós conseguimos vários patrocinadores que nos procuravam. Foi uma coisa muito interessante, um projeto que sempre teve patrocínio, porque o telefone tocava. Assim, a gente ainda não queria crescer mais, porque o telefone tocava. Por quê? Porque é um projeto... muito interessante. Você está falando agora já do Cine Tela Brasil. Do Tela Brasil. Que aí ele virou um projeto profissional, salas itinerantes, com tapete vermelho na entrada, ar-condicionado, cinemas. Como é que era? Vocês tinham um caminhão? 4 caminhões. 4 caminhões. Viajando pelo Brasil inteiro ao mesmo tempo, o ano inteiro. Isso é uma coisa impressionante. 4 caminhões andando pelo Brasil inteiro. Montando uma inteiro. sala de cinema com cadeira, com ar-condicionado. A sala de cinema não era dentro do caminhão, era algumas ao ar livre e outras era uma tenda, uma estrutura que a gente fez, toda lúdica, toda bonitinha. Com ar-condicionado e tudo? Com ar-condicionado. Cadeiras. E a programação? Só cinema brasileiro. E como é que foi a recepção disso? Maravilhosa. Aí foi muito interessante que a gente... Aí, naturalmente, a gente chegava nas cidades e... Claro, sempre com autorização da prefeitura, né, que quando chega você tem que pedir essa autorização para ocupar o espaço público. Muitas vezes um terreno baldio, que as pessoas estavam ali, passam todo dia e nem reparam naquele espaço, de repente tem uma coisa bacana ali e a cidade se interessa. E vai. Né? E vai todo mundo arrumado, vira uma programação da família. Claro. Mas, além disso, a gente começou a perceber que as escolas queriam levar os seus alunos. E aí ele começou ele abriu esse braço educativo, primeiro levando aluno de escola pública para assistir o cinema brasileiro, em parceria com os professores, que aí trabalhavam aquele filme depois em sala de aula, fazer um desdobramento daquilo, né? E aí depois a gente começou a fazer as pessoas não queriam só assistir os filmes e falaram, eu também quero fazer. Então, a gente desenvolveu um outro projeto, um outro braço, que eram as oficinas Tela Brasil, levando... Eram 2 equipes de educadores, com equipes grandes, também viajando o Brasil inteiro, fazendo essa oficina, em que o resultado era a produção de um curta-metragem, que muitas vezes terminava passando no próprio espaço do Cine Tela Brasil para a própria comunidade. Então, isso era muito, muito legal. Essas experiências foram emocionantes. Emocionantes. Né? Coisas inacreditáveis você pode ver nos lugares mais longínquos do país, que não é um país pequeno. Nada pequeno. E vocês chegaram a várias cidades. Várias cidades, todos os estados. Realmente. Que experiência. Claro que quando ele cresceu muito, a gente não conseguia mais. Claro. Né? Então, assim, eu acompanhava, e isso também foi uma loucura, porque num certo momento eu percebi que eu virei uma produtora de logística de caminhão, né? Assim, porque a nossa sala de produção era onde está aqui a equipe fazendo o quê, para onde vai agora, e aí você tem assessoria de imprensa, né? Você tem que fazer o contato com a prefeitura local, você tem uma equipe que tinha que ir na frente, fazer todo a pré-produção para daí o caminhão chegar, já tudo agendado,
Depois você tem a desprodução, então você tinha uma equipe na frente, a equipe que fazia, a equipe que desproduzia. Loucura. Vocês criaram uma estrutura mesmo. É. Bacana, que Foi. coisa muito bacana isso, né? Laís, e com Educação.doc, né? Que foi, eu me lembro, uma série de documentários uma série documental que me impressionou muito, porque aquilo que a gente conversava aqui fora do ar, né? Parafraseando a música do Aldir Blanc e do Maurício Tapajós, né? O Querelas do Brasil, imortalizada na gravação da Elis Regina, que tem aquele verso maravilhoso de que o Brasil não conhece o Brasil, né? A gente vive num país, às vezes por vezes me parece absolutamente desconhecido dos seus próprios habitantes. O Educação.doc saiu a campo para trazer experiências extremamente positivas e afirmativas de escolas públicas em rincões impressionantes do Brasil. Como é que foi isso? Olha, teve, claro, uma pesquisa grande, Claro. né, para descobrir esses vários modelos, mas já na pesquisa já a gente viu que a gente tinha uma pérola na mão, que em todas as regiões do Brasil, era possível encontrar um modelo específico daquele lugar que funcionava e dava certo, com a mesma estrutura que todas as outras. E aí a nossa investigação era por que naquele lugar deu certo? E todas as escolas públicas, né? Só escola pública. Educação.doc foi só sobre escolas públicas. Só escola pública. Isso. E por que dava certo numa escola? E aí, então, não tem uma regra. Claro. Não tem, são vários os modelos. Claro que você pode, e a ideia também do projeto era que outras escolas se inspirassem naqueles modelos, mas também com a liberdade de criar o seu próprio modelo. Claro. E esse modelo tem a ver com uma escola que está conectada com o seu entorno. É uma escola que não está fechada, que não está de costas para a cidade, não está de costas para o bairro, não está de costas para a família, e nem para o próprio aluno, e nem para os próprios funcionários, não só professores, mas todos os funcionários de uma escola. E aí você tem várias formas disso acontecer, são vários os modelos. Então, o objetivo era esse, mostrar assim, então você tem no Rio de Janeiro, você tem em Foz do Iguaçu, né, você tem na cidade do Ceará, você vai ter normalmente modelos organizados e feitos por pessoas muito conscientes da sua função. Não que seja fácil. Nenhum modelo é fácil. Claro. Mas eu acho que quando você vê e observa que tem ali uma estrutura e que não foi por acaso, e aquela estrutura ela fica de pé, ela se repete, ela tem continuidade, você fala, isso é um modelo, isso não foi por acaso, não foi em um ano que deu certo. Né? Isso tem resultado que você consegue medir depois, né? Pela qualidade dos alunos, nas entrevistas com os alunos, e aí você observa assim, essa cidade, essa escola pública nessa cidade deu certo porque tem um trabalho muito grande com assistência social daquela cidade. Né? Então, assim, é a coordenadora pedagógica observando aquele aluno porque ele falta, a assistência social vai na casa daquela família, descobre que ali tem uma questão, e aí cuida, né, daquele aluno. O envolvimento humano. Tem um envolvimento humano que muitas vezes faz toda a diferença. A equipe entendendo daquela escola qual é o propósito daquele projeto, todo mundo realizando o mesmo projeto, e o que é interessante, todos tendo um mesmo sonho, é uma escola que sonha junto aonde quer chegar. Então, na hora que o sonho é coletivo, todo mundo quer fazer com que aquele sonho aconteça. Claro. Então, isso é lindo. E coisas interessantíssimas. Enfrentando as dificuldades, enfrentando falta claro. de recursos, enfrentando a parede que está quebrada, Distâncias. enfrentando as distâncias. Né? Assim, não que seja fácil, não. Mas enfrentando, olhando para os problemas. E as experiências sendo absolutamente positivas, né? Essas que a série documental trouxe. Sim. Agora, eu queria pegar carona nessa questão do envolvimento humano que você destacou, porque isso, e aí o seu trabalho como diretora de filmes de ficção, mesmo usando o envolvimento humano, porque, claro, é muito pessoal que eu vou falar, talvez nem tenha o direito de fazer, raramente faço isso aqui no Café com Repertório, mas pensando assim, especificamente nos filmes Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, Como Nossos Pais, 3 representantes da sua filmografia, por exemplo,
Eu sinto, Laís, noto, é muito evidente para mim a coisa da humanidade. Já tive a oportunidade de falar isso para você em particular. O que emerge? A coisa desse envolvimento, um traço humano que permeia um olhar muito delicado sobre personagens, sobre figuras e sobre situações. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, porque é muito interessante. Claro, é a diretora falando do seu próprio filme, é sempre uma outra dimensão. Mas como é que foi fazer especificamente esses 3 filmes? Bicho de Sete Cabeças, O Chega de Saudade e O Como Nossos Pais, que são coisas muito tocantes, muito bonitas, muito, do ponto de vista humano, muito bem feitas, muito trabalhadas, né? Muito gostoso ver os seus filmes, acima de tudo. Eu acho que minha grande preocupação quando eu começo um projeto é entender sobre o que eu estou falando e tomar todo o cuidado do mundo para eu não pegar aquele tema e impor aquilo que eu acho sem antes pesquisar, para não virar uma caricatura. Eu acho que isso no Bicho de Sete Cabeças fica mais claro, né? Assim, o tamanho da pesquisa e o respeito no processo de trabalho para não vir e desdizer aquilo que era o discurso do filme, em que a gente poderia correr o risco de mostrar uma loucura que não existe, que é do nosso imaginar do que seja loucura. E aí desrespeitar a própria pessoa com sofrimento mental. Então, todo o trabalho, não só da escrita do roteiro, depois da pesquisa, o trabalho com os atores, muito delicado, de compreensão que os personagens surgissem de dentro para fora e não de fora para dentro, não uma imitação daquilo que eu acho que é o hospital psiquiátrico. Não, assim, na verdade a loucura está dentro da gente. Então, cada ator buscou um pouquinho o seu próprio personagem, por mais que tivesse o roteiro, mas primeiro os personagens surgiram de pesquisas pessoais, e aí cada ator fez da sua forma. E aí, uma vez que os personagens existiam, aí eles viviam aquelas cenas propostas no roteiro. Então, acho que isso, por exemplo, eu achei que foi muito importante, que fez a diferença no trabalho, na sensação do público quando vê o filme, e parece ter a impressão de estar vendo um documentário, de que aquilo é uma verdade absoluta. E, na verdade, são todos atores interpretando, né, com muito respeito. Isso, né? esse é o que eu estou chamando desse traço humano, muito forte na sua obra. Essa ideia de respeito, ela perpassa os seus filmes, né? É tudo muito respeitoso, né? Cuidadosamente respeitoso. A maneira, a câmera, a linguagem, os olhares, as buscas, as falas, os diálogos, a própria caracterização dos personagens, das situações nas quais eles estão convivendo, perpassa muito essa delicadeza do respeito, do traço humano, né? Você ficou muito satisfeita com tudo isso, né? Sim. O produto final ficou muito bacana. Sim, né? Tenho muito orgulho, e orgulho da equipe inteira que fez junto, né? Claro. Que embarcou nessa aventura, que é fazer um filme, virou uma família cinematográfica. É um projeto... A filmagem mesmo, normalmente, de um longa, ela é rápida, de 5 a, no máximo, 7, 8 semanas, depende do tamanho da produção. Mas, assim, o projeto, muitas vezes, são 4 anos, né? Da ideia até o filme ficar pronto. Então, assim... você tem que ter certeza que você quer contar aquela história. Assim, é um casamento que você faz. Né? Claro. Não é fácil. Mas o resultado foi muito bacana, né? O resultado é muito bacana. E os filmes andaram pelo mundo também, né, Laís? Sim, sim. Eu conheço o mundo pelos filmes, na verdade. As minhas viagens todas para fora do Brasil eu fiz com os filmes. E a aceitação deles também foi muito boa, né? Muito interessante, sim. Muito fazer bacana. Debate, entender como que as outras pessoas entendem a nossa cultura. Claro. E o quanto também as nossas histórias são universais. Né? Então, e sai às vezes eu achava que o Brasil era de tal jeito, aí vendo um filme, olha, na verdade somos bem parecidos, né? Sim, quanto somos de universal há na nossa especificidade, É. né? Para baixar os trens de pouso, Laís, assim, o cinema brasileiro, como é que você vê, quer dizer, ao longo da sua história, tantos prêmios já recebemos, tantos cineastas importantes tivemos e temos, né? E uma nova geração filmando, também colocando seus filmes no mundo, você como exemplo e tantos outros. Como é isso? O cinema brasileiro, o
que você teria a dizer assim sobre o cinema brasileiro? Que tem muita história para ser contada ainda. Tá. Nossa, gente, é muito interessante, por exemplo, ser júri de algum edital de roteiro. E aí você começa a ler, você quer dar prêmio para todo mundo, porque é tanta coisa interessante, tanta história que precisa ser contada. E então, assim, o nosso cinema é muito rico. E agora, o que eu acho também que a gente ainda tem uma visão um pouco eurocêntrica de como as histórias precisam ser contadas, porque muitas vezes o nosso cinema independente de autor quer ir para os grandes festivais que tem uma curadoria eurocêntrica. Claro. Eu acho que a gente está num momento no Brasil descobrindo que a gente tem outros cinemas para além desse recorte dos grandes festivais, né? E aí é que eu acho que nasce a nossa potência. E você acha que essa descoberta, ela implica também uma outra linguagem, outras formas de narrativa, outras maneiras de contar uma história? Sim, o cinema indígena, por exemplo, Claro, quando ele vem claro, de outro jeito. Claro. Né? Um cinema preto, ele vem com histórias e com memórias de outra ordem. E outra forma de narrativa também. E uma mitologia cosmogônica, que a gente pode dizer que assim. muitas vezes você encontra ali, exatamente. Isso, de forma assim, orgânica na história. Exatamente, né? exatamente. Sem ser caricatural. Sem ser caricatural. Então, esse cinema ainda falta muito. Tem muita coisa para ser contada. Mas já há muita gente com já olhar tem um aberto limite, para isso. Já. Então você vê o futuro como muito promissor nesse Muito sentido. promissor. Temos um lugar a ocupar nisso. Nossa. Grande. Sim. Obrigado, Laís. Que delícia. Obrigada Muito obrigado. Também. Obrigado. Valeu.